Douglas reuniu coragem para finalmente conversar com sua esposa, sabendo que não seria fácil. Douglas e Isabelle se conheciam praticamente a vida toda, cresceram no mesmo bairro, mas em extremidades diferentes. Na pré-escola, Douglas costumava puxar as tranças de Isabelle, e na escola, ele pregava peças nela. Isabelle, por outro lado, não ficava para trás, ela batia em Douglas com um livro na cabeça ou inventava apelidos ofensivos para ele. Douglas nunca teve sentimentos românticos por Isabelle, nem na infância, nem durante a adolescência. Isabelle sempre foi uma boa aluna, não a melhor, mas consistentemente se saía bem. Às vezes, Douglas copiava suas lições de casa. Durante esse tempo, Douglas era atraído por outras meninas, ele gostava das altas, de pernas longas e esbeltas, como as que via na TV. Quando Douglas deixou a vila para estudar na cidade, conheceu uma garota assim, seu nome era Bianca e ela estudava na mesma faculdade, mas em outro departamento. Ele foi imediatamente cativado por ela, ela tinha um domínio sobre ele que ele não conseguia ignorar. Desde o momento em que Douglas viu Bianca pela primeira vez no refeitório, não conseguia tirar os olhos dela. Ele admirava tudo nela, seu riso, a maneira como ela bebia café, como falava com os amigos e até como fumava, linda, esbelta e graciosa como uma verdadeira supermodelo. Claro que Douglas não ousava esperar nada entre eles, então ele a admirava de longe. Uma garota como ela estava fora de sua liga, provavelmente tinha muitos admiradores. Mas um dia, Bianca se aproximou dele. Ele estava em pé no pátio da faculdade esperando um amigo quando ouviu uma voz melodiosa atrás dele. Você tem um cigarro? Douglas se virou e praticamente ficou sem palavras. Bianca era deslumbrante. Eu não fumo, Douglas finalmente conseguiu dizer. Ele lamentou não ter adquirido o hábito naquele momento, tudo por causa do controle rígido de seus pais e da obsessão por um estilo de vida saudável. Quem diria que ter um maço de cigarros no bolso seria tão importante para ele um dia? Infelizmente, Bianca deu de ombros, estava prestes a ir embora, mas Douglas a deteve. Espere, que marca você fuma? Eu vou até a loja e compro alguns. Bianca disse a ele sua marca favorita e, sem perder tempo, Douglas correu para a loja do outro lado da rua. Ele estava tão apressado, com medo de que ela partisse antes que ele voltasse, que arriscou sua vida atravessando a rua no lugar errado. Motoristas irritados buzinavam e gritavam, mas ele não se importava, a única coisa que importava era voltar para Bianca o mais rápido possível. Mas Bianca estava esperando por ele. Ela estava conversando com algumas garotas, mas quando viu Douglas se aproximando de longe, disse adeus a elas e se afastou. Aqui, o cara me entregou o pacote, obrigada, disse Bianca, dando ao seu cavalheiro um sorriso encantador, fazendo seu rosto ainda mais bonito. E você é legal, qual é o seu nome? Eles não saíram para um encontro naquele dia, em vez disso, ficaram em pé e conversaram sobre vários assuntos. Bianca fumava um cigarro atrás do outro, parecendo um pouco cansada ou irritada. Mais tarde na conversa, ela revelou que havia terminado recentemente com um namorado. Lê se revelou um idiota, ela explicou, e um pôndero também. Ele nunca sairia para comprar cigarros para mim como você, muito menos fazer algo mais significativo. E então, Bianca convidou Douglas para uma festa de um cara que ela conhecia, ele fazia parte de uma banda de rock local e eles estavam dando um show em uma boate. Fiel à sua palavra, Douglas estava lá na hora marcada, no mesmo clube. Ele se sentiu deslocado, como um peixe fora d'água. Douglas era um estranho, um lobo solitário naquele ambiente, mas por causa de Bianca, ele estava disposto a suportar muito mais do que isso. Bianca mesmo se aproximou dele, dando-lhe um abraço e até um beijo na bochecha, apresentando-o aos seus amigos. Douglas não se lembrou dos nomes deles, mas isso não o incomodou, porque ela estava lá, o toque dela fazia seu coração afundar a cada vez. Você é gentil? Ela disse enquanto se afastava de Douglas, que estava atordoado pelo beijo inesperado. Bons e confiáveis, os outros não são como você. Eles são todos egoístas e meninos imaturos. Com você, me sinto frágil e valiosa. Não consigo explicar, mas realmente gosto dessa sensação. E assim eles começaram a namorar. Douglas não tinha ideia de como lidar com uma garota tão maravilhosa. Ele sentia que não estava no nível dela. Ela estava acostumada a ser levada para restaurantes chiques e ganhar presentes caros. Ela estava acostumada com um namoro de luxo.
Mas o que ele poderia fazer para ao menos poder sentar com sua amada em um café? Douglas conseguiu um emprego como assistente de vendas no departamento de eletrônicos de consumo. No entanto, isso significava pular aulas e enfrentar problemas com seus estudos. Mas ele viu isso como um pequeno preço a pagar pela felicidade de estar perto de Bianca. Um dia, Douglas viu sua amada no parque abraçada a um jovem alto. Vendo isso, Douglas congelou em choque. Ciúme, raiva, ressentimento e desespero dominaram. Bianca percebeu sua reação, mas não mostrou constrangimento. Ah, olá, ela sorriu como se nada de incomum tivesse acontecido. Pensei que você estivesse na escola. Vou ao cinema esta noite sem você. Tom e eu concordamos em dar um passeio sozinhos pelo cais hoje. Douglas assentiu silenciosamente, virou-se e saiu. Ele havia conseguido um emprego de meio período especificamente para levar Bianca ao cinema e depois a um café, e agora isso aconteceu. Ele se sentiu traído, humilhado e esmagado. Sentiu como se um rolo compressor tivesse passado sobre ele. Na mesma noite, Douglas encontrou Bianca na faculdade e pediu para ela explicar tudo. Ah, eu sabia que isso seria difícil, ela disse. Bem, sim, você é legal e gentil, mas eu não estou procurando um relacionamento sério agora. Estou apenas me divertindo, sabe? Hoje saio com você, amanhã com Tom. Somos todos apenas amigos, ok? E sobre amor, eu sinto sim amor, mas não quero discutir isso com você. Você realmente acha que há algo sério entre nós? Talvez seja minha culpa. Desculpe, ok? Douglas levou o término com Bianca muito a sério. Ele já havia feito grandes planos para o futuro deles juntos. Sonhava em economizar dinheiro para levá-la para férias em um resort, apresentá-la aos pais no campo e construir uma vida juntos, com casamento e filhos. Douglas invejava seu eu do passado, quando achava que tudo isso ainda era possível. Mas agora ficou claro que o relacionamento deles não significava nada para Bianca. Douglas não conseguia olhar para outras garotas por muito tempo. Elas eram todas, bem, não como Bianca, menos bonitas, menos atraentes. O medo de se machucar novamente o segurava. O tempo passou. Douglas se formou na faculdade, obteve seu diploma e foi para o exército. Mas mesmo lá, ele não conseguia parar de pensar em Bianca. Ele se perguntava onde ela estava, com quem estava e como estava se saindo. Após completar seu serviço militar, Douglas soube do destino de Bianca através de amigos em comum. Descobriu que ela havia se casado com um empresário bem-sucedido que tinha quase o dobro de sua idade. Talvez esse fosse o homem que Bianca havia mencionado quando confessou que o amor estava presente em sua vida. Bianca agora era uma mulher casada, vivendo no exterior. Era hora de Douglas deixar esse relacionamento no passado, mas ele não conseguia deixar de lembrar de seus encontros, seu sorriso, risadas e abraços. Então, a mãe de Douglas tomou as rédeas da situação. Em primeiro lugar, ela trouxe seu filho de volta para casa. Não faz sentido passar tempo na cidade, disse sua mãe quando veio visitar Douglas. Você não tem um emprego estável aqui, o aluguel é 3 vezes mais caro. Volte para casa, há uma vaga na empresa de construção, você estará melhor lá. Está desperdiçando seu tempo aqui, volte. Douglas ouviu sua mãe. Primeiro, ele estava acostumado a obedecê-la desde a infância e, em segundo lugar, suas palavras faziam sentido. Douglas estava cansado da cidade e de estar longe do lugar onde um dia foi feliz com a garota dos seus sonhos. Tudo ao seu redor o fazia lembrar dela. Voltar para casa parecia ser a única saída. Douglas voltou para casa e encontrou um emprego no canteiro de obras, e foi quando o processo de casamento começou. Sua mãe acreditava que era hora de ele começar uma família, especialmente porque havia muitas noivas em potencial disponíveis. Ela chamou a atenção de Douglas repetidamente para Isabelle, enfatizando sua beleza, natureza econômica e desejabilidade como noiva. Isabelle, uma ex-colega de classe, havia se transformado em uma jovem encantadora. Ela causou uma boa impressão com seus olhos gentis e comportamento modesto e agradável. Claro que ela não tinha a aparência brilhante de Bianca, mas, em geral, poucas poderiam se comparar a Bianca de qualquer forma. Um dia, Douglas convidou Isabelle para o cinema e o relacionamento deles começou a partir daquele encontro.
Douglas fez tudo certo, dando-lhe flores, surpreendendo-a com gestos atenciosos e levando-a para encontros. Isabelle eventualmente confessou que estava apaixonada por Douglas desde o 6º ano. Nunca imaginei que um dia você cuidaria de mim assim, ela disse suavemente. Você era diferente de todos os outros, melhor do que qualquer um. Eu costumava te admirar secretamente e sempre tentava estar perto de você sem que ninguém percebesse. Douglas olhou para Isabelle maravilhado e, de repente, sentiu uma profunda simpatia por ela. Agora ele entendia seus sentimentos, porque ele já esteve na posição dela quando estava namorando Bianca. Isabelle, eu queria te dizer, ou melhor, te perguntar há muito tempo. Eu tinha planejado fazer isso de forma mais formal, mas acho que este é o momento certo. Você quer ser minha esposa? Emocionada, Isabelle suspirou e abraçou Douglas firmemente pelo pescoço. Eles se casaram e, graças aos seus pais, compraram uma casa separada na mesma vila. Acreditavam que era melhor para os avós estarem por perto enquanto criavam seus futuros filhos. Isabelle se mostrou uma esposa maravilhosa, sempre mantendo a casa limpa, aconchegante e cheia de aromas deliciosos. Ela tinha uma habilidade incrível para perceber o humor de Douglas. Se ele chegasse em casa se sentindo para baixo, Isabelle imediatamente preparava um banho quente para ele. E se ele quisesse um tempo sozinho, ela visitaria amigos ou seus pais. Ela era amorosa, cuidadosa e calma. Cerca de 1 ano e meio após o casamento, eles deram as boas-vindas à primeira filha ao mundo. Douglas inicialmente queria chamá-la de Bianca, mas depois mudou de ideia e decidiram por Holly. No entanto, a tragédia aconteceu quando a pequena Holly tinha apenas 2 anos de idade. Os pais de Isabelle morreram em um acidente de carro. Douglas fez o seu melhor para apoiar Isabelle durante esse momento difícil. Seus pais também tentaram estar lá para sua nora e ajudá-la da melhor forma possível. Isabelle frequentemente expressava sua gratidão pelo forte e confiável apoio de Douglas durante esses tempos difíceis. Se não fosse por você e nossa filha, não sei como teria sobrevivido a tudo isso, dizia Isabelle. Douglas simpatizava profundamente com sua esposa e sentia uma felicidade genuína ao vê-la gradualmente se recuperar e recuperar seu entusiasmo pela vida. 3 anos se passaram e eles deram as boas-vindas à segunda filha. Sua chegada trouxe alegria de volta às suas vidas. Isabelle sorria novamente, assim como antes. A presença das 2 crianças em casa mostrava as habilidades excepcionais de maternidade de Isabelle. Como ela conseguia fazer tudo isso? Cuidar das crianças, manter uma casa limpa, cozinhar e ainda encontrar tempo para prestar atenção ao marido. Até mesmo conseguiam ir ao cinema e jantar fora, assim como na juventude. Isabelle era iniciadora e organizadora desses passeios. A vida precisa de variedade, ela costumava dizer ao marido. Principalmente para um homem trabalhador como você, é importante descansar e relaxar. Douglas era o único provedor. Isabelle havia se formado na cidade como contadora, mas não havia lugar adequado para ela na vila. Então, decidiram juntos que Isabelle cuidaria das crianças e da casa, enquanto Douglas sustentaria a família financeiramente. Era um arranjo tradicional, e muitas famílias em sua vila seguiam um padrão semelhante. Isabelle frequentemente expressava sua apreciação por tudo que Douglas fazia por eles. Você ainda quer um filho, não é? Não é, Isabelle, às vezes ela perguntava. Todos os homens sonham em ter um herdeiro. E sobre ter um terceiro bebê? Mas Douglas não tinha desejo por um terceiro filho. Ele estava percebendo cada vez mais que essa vida não era para ele. No início, após a dolorosa separação de Bianca e a subsequente decepção, a vida tranquila que Isabelle proporcionava parecia uma salvação. Mas agora, a casa, a família, a vida, tudo parecia um pântano inescapável que o puxava para baixo, sufocando-o. Por fora, ele parecia uma pessoa bem-sucedida. Seu salário na empresa de construção era decente, sua esposa era carinhosa, fiel e amorosa, concordando com ele em tudo. Mesmo após 10 anos de casamento, suas filhas eram lindas e inteligentes. Tudo parecia perfeito e alegre, mas Douglas era atormentado por um desejo indescritível. Ele ansiava por viver em uma cidade grande, com uma mulher como Bianca. Douglas quase tinha resignado-se à vida de homem de família. Ele trabalhava, passava tempo com os filhos, fazia os afazeres domésticos e aos sábados comemorava o fim de semana com seus amigos homens em um bar local.
Seus colegas e amigos levavam vidas semelhantes e pareciam contentes com seus destinos. No entanto, um dia, quando estava retornando para a casa do trabalho, ele notou algo fora do comum. Havia uma garota esguia vestindo shorts curtos e uma blusa justa. Os moradores não se vestiam assim. Sua moda consistia em camisetas largas e calças de moletom. A jovem beleza imediatamente chamou a atenção de Douglas. Ela estava sentada em uma cadeira, inclinada para trás e claramente tomando sol. Usava um chapéu de aba larga, seus longos cabelos da cor de chocolate derretido e óculos escuros cobrindo metade do rosto. Ela parecia alguém que pertencia a um resort de luxo, naquele pátio de vila tumultuado. Ela parecia uma estranha de outro mundo. Estranhamente, ela o lembrava de Bianca. Douglas, é você? A beleza chamou, percebendo que estava sendo observada. Sim, respondeu Douglas, surpreso, enquanto se aproximava para ter uma visão mais próxima da estranha, que já havia removido o chapéu e os óculos. E então tudo ficou claro para Douglas. Era Cecília, a garota da cidade que ocasionalmente visitava sua tia-avó durante as férias. Ela morava na cidade mais próxima e estudava em uma escola prestigiosa. Cecília era mais nova que Douglas por 5 ou 6 anos, então não poderia haver amizade entre eles devido à diferença de idade. Douglas sempre via Cecília como uma criança durante suas visitas infrequentes. Cecília sempre fazia parte de um grande grupo infantil de aldeões de diferentes idades. Então, por algum motivo, ela parou de visitar sua parente idosa e agora, Cecília, bonita e bronzeada, tinha retornado à vila e estava falando com ele como se tivessem se visto apenas na semana passada. Parecia tão simples, natural e desinibido. O homem pensou que já havia parado de sonhar com belezas deslumbrantes como ela, mas não. Agora que Cecília estava tão perto, Douglas sentiu novamente desejo de ter uma mulher como ela ao seu lado. Você mudou? Observou Cecília cuidadosamente, enviando arrepios pela espinha de Douglas. Você se tornou tão forte e cresceu. O homem sorriu. Eu nem te reconheci de início. Claro, da última vez que nos vimos, eu tinha apenas 13 anos. Então meu pai foi transferido para a capital e uma vida completamente diferente começou. Não tive mais tempo para vir aqui. É uma pena, porque minhas melhores lembranças de infância estão associadas a este lugar. Nós nos divertíamos tanto juntos. Éramos verdadeiros amigos e tínhamos todo tipo de aventuras. Eu até escrevi sobre elas no meu diário depois. E sabe de uma coisa? Foi quando me apaixonei por você pela primeira vez. Uau, Douglas mal conseguiu pronunciar. Sentiu como se um balde de água fervente tivesse sido despejado sobre ele, e até suas costas estavam suadas. Esta mulher era encantadora, e agora uma confissão dessas. Aparentemente, a jovem Cecília já havia estado apaixonada por ele, um simples rapaz da vila chamado Douglas. Bem, o que há de tão surpreendente nisso? Cecília deu de ombros elegantemente. Você era alto, bronzeado e mais velho que eu. As garotas adolescentes gostam de caras como você. Você era inteligente e charmoso, e tinha músculos. Você era simplesmente um sonho. Mas na época, você parecia inatingível para mim. Os moradores diziam que você estava estudando na cidade e namorando uma modelo, e eu era apenas uma garota magrela. Douglas sorriu, de repente se sentindo confiante e forte. Estava claro que Cecília ainda simpatizava com ele, e seus grandes olhos castanhos mostravam um claro interesse. Me conte, como você está? A garota perguntou subitamente, sinalizando que estava pronta para uma longa conversa. Douglas mencionou brevemente que era casado e tinha 2 filhos. E você, Douglas? Ela contou, tentando evitar discutir sua vida familiar. Eu moro e trabalho na capital. Atualmente estou solteira, e não tenho planos para novos relacionamentos, já que os anteriores foram muito dolorosos. Eu vim aqui para curar minhas feridas. Este lugar tem uma atmosfera especial, respondeu ele. Não tinha notado, admitiu Douglas. É apenas uma vila. Por que você tem feridas emocionais? É uma longa história, Cecília sorriu radiante. Se você quiser ouvir, venha ao rio esta noite por volta das 10 horas, quando escurecer. Eu te contarei então. Eu estarei lá, Douglas assentiu. Eles conversaram um pouco mais e depois se despediram até a noite.
Douglas não mencionou sua conversa com Cecília para sua esposa, muito menos o encontro marcado no rio. Ele não achou que havia algo de errado nisso. Eles eram apenas amigos de infância tendo uma conversa amigável. Eles não iriam a um encontro no rio, certo? Eles simplesmente se sentariam e relembrariam o passado, compartilhando histórias sobre suas vidas. Quando Douglas chegou ao rio no horário combinado, Cecília já estava esperando por ele. Ela estava sentada nos degraus de madeira precários que levavam à água, seu cabelo comprido fluindo por suas costas graciosa, fazendo-a parecer uma sereia bonita, mas um tanto triste. "Oi, Cecília!" exclamou alegremente quando viu Douglas. "Sabe, pensei que você não veria." "Bem, como eu não poderia?" "Tínhamos um acordo." O homem sorriu. "Obrigado por vir. Provavelmente preciso de alguém para conversar. É só que não posso contar para todos o que aconteceu comigo, não na frente de amigos, família ou colegas. Todos nós desempenhamos certos papéis. É isso que todos fazem onde moro agora. Você tem tempo para ouvir minha história?" Douglas assentiu silenciosamente. Ele estava pronto para sentar com ela até o amanhecer, admirando seu perfil delicado. O que poderia ser melhor? Cecília tremeu ligeiramente. Estava frio à beira do rio, algo que a garota não havia considerado ao sair de casa. Douglas prontamente tirou sua blusa e a ofereceu a ela, que a pegou grata. Ela puxou o suéter sobre si mesma e milagrosamente pareceu ainda mais elegante e atraente. Douglas adorava vê-la com suas roupas. Isso lhe dava um prazer especial e a oportunidade de cuidar de sua beleza. Depois da universidade, Cecília conseguiu um emprego em uma grande empresa como psicóloga corporativa. Ela gostava do trabalho, e o salário era mais do que satisfatório. Logo ela saiu da casa dos pais e alugou um apartamento-estúdio perto do escritório para evitar passar horas viajando todos os dias. Sua vida era fácil e despreocupada. Cecília saía para baladas com suas amigas, viajava para outras cidades e países, ia à praia e socializava muito. Ela ocasionalmente tinha romances brilhantes, mas de curta duração. Mas um dia, um homem veio ao escritório onde ela trabalhava. Ele era alto, maduro e bem vestido, com um terno de negócios elegante e um relógio caro no pulso. Cecília imediatamente percebeu que ele era um homem de sucesso, possivelmente um sócio ou patrocinador da empresa deles. O homem se dirigiu ao escritório do diretor, e Cecília o observou com interesse. Ela imediatamente se sentiu atraída por ele, embora nunca tenha sonhado em ter um relacionamento com um homem assim. Ele era rico e, consequentemente, ela presumiu que fosse arrogante e acostumado a todos se curvarem diante dele. Por isso, Cecília preferia socializar com pessoas do seu próprio nível. Era mais fácil, mais claro e mais interessante. Mas por algum motivo, desde que o homem entrou no escritório do chefe, Cecília não conseguia parar de pensar nele. "Deve ter sido aquela química notória", disse Cecília, olhando para o lado oposto da margem. "Como mais eu poderia explicar esse interesse meu? Pessoas ricas, bem-sucedidas e até famosas já visitaram o chefe antes, mas elas não me interessavam." E então ele veio. Depois de cerca de 1 hora, o homem saiu do escritório, e seus olhares se encontraram inesperadamente. Cecília sentiu uma onda de calor, um choque elétrico percorreu-a da cabeça aos pés. De perto, o estranho parecia ainda mais atraente do que de longe. Suas sobrancelhas tinham um ar nobre, o queixo era decidido, e seus olhos negros eram inteligentes. Ambos ficaram paralisados no meio do corredor por alguns momentos, e então ele sorriu. Esse sorriso suavizou seus traços um tanto sérios e ressoou calorosamente no coração de Cecília. "Que garotas bonitas trabalham aqui", disse o homem. Examinando Cecília dos pés à cabeça, cheguei até a perder o fôlego no início. O estranho se apresentou como Humberto. Ele havia parado no escritório do chefe de Cecília Negócios. Humberto tinha sua própria pequena fábrica e era sócio da empresa onde Cecília trabalhava. "Por que não nos encontramos esta noite em algum lugar agradável?" Humberto foi direto ao ponto. Na sequência, Cecília frequentemente observava que essa era uma de suas características marcantes: sagacidade nos negócios. O homem não gostava de rodeios e era direto, às vezes até demais. Naquela noite, jantaram em um restaurante luxuoso no centro da cidade. Foi uma nova experiência para Cecília. Humberto mostrou a ela uma vida totalmente diferente,
Havia resorts luxuosos, presentes caros, viagens a clubes campestres. Cecília mal podia imaginar a existência de alguns desses lugares exóticos, mas isso não era o principal. Cecília apreciava a sensação de ser a namorada de um homem tão poderoso, bem-sucedido e rico. Ela notou como os outros o olhavam, às vezes com respeito, às vezes com admiração, às vezes com subserviência. Parte dessa atitude era automaticamente transferida para ela. Cecília sentia-se como a rainha do mundo. Parecia que, se pedisse a Humberto para pegar uma estrela do céu, ele poderia fazer isso. Claro, Cecília se apaixonou. E quanto mais ela conhecia Humberto, mais fortes se tornavam seus sentimentos. Enquanto os outros o viam como severo, autoritário, decidido e autoconfiante, Cecília viu um lado diferente dele. Com ela, ele era gentil, suave, delicado e atencioso. Ele frequentemente compartilhava histórias sobre sua infância com Cecília. Ela descobriu que, em seu caminho para o sucesso, Humberto teve que lutar não apenas com concorrentes e maus desejos, mas também com seus próprios medos. É difícil imaginar agora, mas uma vez Humberto tinha medo de muitas coisas: fracasso, pobreza, até mesmo responsabilidade. Mas ele superou todos eles. O respeito de Cecília por ele cresceu após ouvir essas histórias. Humberto parecia amar Cecília também. Ele a elogiava, a chamava de apelidos carinhosos e a olhava admirado. No entanto, ele nunca escondeu o fato de que era casado. Sim, Humberto tinha uma esposa e 2 filhos que viviam em Londres, onde seus filhos frequentavam uma prestigiada escola inglesa. Sua esposa estava com os filhos enquanto Humberto cuidava de seus negócios aqui, provendo para sua família e visitando-os periodicamente. Cecília sabia no que estava se metendo ao se tornar a amante de um homem rico e casado. Ela havia ouvido muitas vezes que esses homens nunca abandonam suas famílias por causa de namoradas jovens e bonitas. Mas, no fundo, Cecília esperava por um milagre. Ela acreditava que Humberto perceberia que ela era a mulher dos seus sonhos. Ele se divorciaria de sua esposa e a pediria em casamento. Ela apoiaria seu relacionamento com seus filhos e até tentaria ser amiga deles. Eles ficariam juntos, se casariam e viveriam uma vida plena juntos. Cecília não conseguia imaginar sua vida sem Humberto. A cada dia, seu apego a ele se tornava mais forte. Mas, de repente, ele começou a se distanciar. Humberto se tornou frio e indiferente, atribuindo isso a um novo projeto que estava desenvolvendo. No entanto, Cecília percebeu que seus olhos não mais brilhavam com admiração quando olhavam para ela, e isso a assustou. Cecília tentou reacender o relacionamento. Ela comprou lingeries bonitas, experimentou com sua aparência e cozinhou seus pratos favoritos para impressioná-lo. Mas nada ajudou. Humberto dizia alguns elogios e sorria educadamente, mas ela podia claramente sentir que ele estava ficando entediado. Cecília esperava que fosse apenas uma crise no relacionamento, mas, eventualmente, seus piores medos se confirmaram. Isso aconteceu justo no meu aniversário. Cecília olhou para Douglas com os olhos cheios de dor. E imediatamente ele quis abraçá-la, segurá-la com força e confortá-la. Eu pensei que ele me surpreenderia como costumava fazer, ela disse, mas não foi o que eu esperava de jeito nenhum. A primeira coisa que Cecília viu naquela manhã, quando acordou e olhou pela janela, foi um carro vermelho brilhante com um enorme laço vermelho estacionado no estacionamento bem em frente à sua garagem. Seu coração se encheu de alegria enquanto pensava, é um presente do Humberto. Cecília havia visto o mesmo carro recentemente, com um olhar sonhador, e Humberto notou e aparentemente entendeu tudo. Ele sorriu e disse que os sonhos deveriam se tornar realidade. Cecília não pôde deixar de sorrir, pensando que talvez as coisas não estivessem tão ruins entre eles se Humberto estava tão atento a ela. Cecília tirou uma foto do carro da janela e enviou para Humberto com a legenda "Alguém está com sorte". Humberto respondeu com uma mensagem "Feliz aniversário, um carro bonito para uma garota bonita. As chaves estão na sua caixa de correio. Vou ligar para você mais tarde, estou em uma reunião agora". Cheia de emoção, Cecília desceu as escadas. Ela tirou o laço do carro e entrou no volante, sentindo uma onda de felicidade por estar em um carro tão bonito. Ela ficou ainda mais feliz sabendo que Humberto tinha ido longe para agradá-la. Mas então ele ligou e a voz de Cecília tremia enquanto ela falava, e Douglas percebeu que ela estava perto de desabar em lágrimas.
Incapaz de resistir, ele colocou o braço em volta dos ombros de Cecília e ela se agarrou a ele com gratidão. Depois de respirar fundo, ela se recompôs e continuou a história. Humberto disse que era hora de seguir caminhos separados, ela disse. Ele disse isso com um tom que não permitia objeções. Ele disse que estava bem comigo, mas um dia tudo tem um fim e ele não precisava mais desse relacionamento. Eu perguntei a ele o que eu tinha feito de errado e onde eu tinha errado. Jurei que seria melhor para ele, mas foi tudo em vão. Ele simplesmente conheceu outra pessoa, isso é tudo. Mais tarde, descobri que Humberto muda periodicamente de namoradas jovens. É uma coisa normal para ele, e ele também amava muito a esposa e nunca ia deixá-la. Ele só fica entediado às vezes, então começa um novo relacionamento. Foi muito difícil para mim de repente me sentir como uma entre muitas. Eu também senti a falta dele em um nível puramente físico. Foi difícil me acostumar à vida sem a voz dele, o toque dele, o cheiro dele. Meu coração doía como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Eu não queria viver. Até fui a um terapeuta. Continuei acompanhando sua vida. Vi sua nova namorada, minha substituição, por assim dizer. Ela é bonita, é claro, e tão radiante, mas essa garota vai acabar como eu mais cedo ou mais tarde. E no começo eu pensei em ir para o mar, mas já fomos a resorts tão frequentemente com Humberto, toda essa preparação, hotéis, aeroportos, tudo me lembraria dele e eu não poderia suportar isso, sabe? E então me lembrei da minha avó na vila, a quem não visitava há muito tempo. Sempre encontrei paz, alegria e bons momentos aqui. Cecília finalmente sorriu, seu sorriso deixou seu rosto ainda mais bonito, e Douglas não pôde deixar de sorrir de volta. Ainda estavam abraçados, saboreando o momento. Vir para cá foi a melhor decisão que tomei nos últimos anos, continuou Cecília. A atmosfera aqui é tão curativa. E então eu conheci você, meu primeiro amor. Eu queria sentir algo como aquela sensação de infância novamente. Você já sentiu isso, Douglas? Você sabe, Cecília olhou diretamente nos olhos de Douglas. Algo se mexeu em minha alma, mas há apenas uma coisa que eu quero tanto. O que é? Perguntou Douglas. Em vez de responder, Cecília beijou Douglas, e o homem a puxou mais para perto. Inicialmente, Douglas respondeu ao beijo inesperado com entusiasmo, mas logo pensamentos de culpa surgiram em sua mente. Ele sabia que não deveriam estar fazendo aquilo, esquecendo-se da esposa e dos filhos e cedendo a um impulso. No entanto, ele parou de pensar em qualquer coisa e passaram a noite juntos. Ao amanhecer, Douglas acompanhou Cecília até sua casa. Ele não se arrependeu de nada, exceto por não querer se separar dela. Percebeu que não conseguia mais viver sem ela, sentia-se atraído por Cecília como um imã. Durante uma semana, Douglas e Cecília se encontraram em segredo. Douglas disse à esposa que estava visitando um vizinho cuja esposa havia falecido recentemente e que ele queria apoiá-lo. Isabelle, como sempre, acreditou em cada palavra de Douglas e o elogiou por sua sensibilidade. Então, Cecília sugeriu que ele fosse com ela para a capital. Minhas férias estão acabando, disse a mulher, tristemente, enquanto eles sentavam à beira da praia admirando o pôr do sol ao longe. É hora de voltar para casa. Não quero ir embora sem você. Nem consigo imaginar você partindo, confessou Douglas sinceramente. Então venha comigo, sugeriu Cecília simplesmente. O que está te prendendo aqui? Trabalho com esse salário pequeno. Você ganhará muito mais na cidade. É bom para você, para mim, para sua família. Pelo menos finalmente terão algum dinheiro decente, e podemos morar no meu lugar. Vamos, concorde. Nem preciso pensar sobre isso. Estou indo com você. Não quero uma vida sem você. É a primeira vez que algo assim me acontece, disse Cecília, sorrindo claramente satisfeita ao ouvir tais palavras. Douglas concordou com a sugestão de Cecília. Decidiu não explicar a situação para sua esposa pessoalmente para evitar perguntas e lamentações desnecessárias. Escreveu uma carta de demissão em seu trabalho e, em seguida, voltou para casa na hora do almoço, quando ninguém estava lá. Rapidamente empacotou suas coisas e rabiscou uma carta para Isabelle informando que estava indo ganhar dinheiro em apenas algumas horas. Douglas e Cecília estavam sentados em um trem rumo à capital. Douglas estava cheio de antecipação por uma nova vida feliz, a vida com a qual sempre sonhara.
No entanto, as coisas não saíram como planejado. Simplesmente não deu certo no final. A capital imediatamente sobrecarregou Douglas com seu barulho e ritmo frenético de vida, enquanto Cecília parecia prosperar nesse ambiente, trabalhando e socializando com amigos. Douglas logo percebeu que a vida na cidade não era para ele, apesar de suas esperanças de eventualmente se adaptar e se encontrar. Nada parecia funcionar, especialmente em encontrar um emprego adequado. Douglas continuava encontrando posições que ofereciam baixos salários, mal o suficiente para se sustentar, quanto mais enviar dinheiro para casa para sua família. Enquanto isso, Isabelle acreditava na história que Douglas contará durante suas conversas telefônicas. Ela continuava a oferecer apoio a ele, perguntava sobre seu bem-estar, o que ele estava comendo, e expressava simpatia por sua situação em geral. Ela agia como uma esposa preocupada típica. Douglas ficava cada vez mais frustrado com as perguntas de Isabelle e era constantemente rude com ela, afastando-a. Era difícil continuar mentindo para ela e ouvir suas consolações. Eventualmente, as ligações de Isabelle se tornaram menos frequentes. E então, parou completamente. Douglas sentiu um alívio, pois já tinha problemas suficientes em sua vida sem sua esposa irritante. O trabalho não deu certo como Douglas havia esperado. Ele sonhava em encontrar um emprego que lhe permitisse levar Cecília a restaurantes e comprar presentes para ela, mas seu sonho de uma renda decente permaneceu apenas um sonho. No início, Cecília era gentil, atenciosa e solidária, dando conselhos e fazendo Douglas se sentir como um príncipe. No entanto, com o tempo, Douglas percebeu que ela estava se distanciando. Ele não podia culpá-la, afinal, o que ele era? Um perdedor do interior que parecia não conseguir fazer nada, e ela era bonita, inteligente e sofisticada. Douglas se sentia inadequado em comparação com Cecília. Ele fez o seu melhor, trabalhou duro, mas não viu resultados. Ele acreditava que tinha que haver algum gesto grandioso que fizesse Cecília vê-lo como um homem determinado e forte. Quanto mais Douglas pensava sobre isso, mais percebia que precisava contar tudo para Isabelle, pedir o divórcio e propor a Cecília. Douglas manteve seus planos e pensamentos para si mesmo, querendo surpreender Cecília. Um dia, ele retornou à sua vila. Enquanto Douglas caminhava pelas ruas rurais familiares, seu coração batia forte. Como Isabelle reagiria à notícia? Ela ficaria histérica e tentaria argumentar com seu marido infiel? Com pernas trêmulas, Douglas entrou na casa. Estava silencioso, e parecia que suas filhas tinham ido visitar amigos ou dar um passeio, pois não havia risos ou conversas vindas de seus quartos. Isabelle surgiu da cozinha ao ouvir passos. Ela estava usando um vestido azul, o cabelo preso em um coque apertado, e não tinha maquiagem no rosto, como de costume. Quando viu Douglas, sorriu calorosamente e sinceramente. "Você voltou", disse ela. Então as pessoas estavam mentindo. Douglas estava irritado demais para prestar atenção ao comentário dela sobre as pessoas que mentem. "Oi", ele disse. "Onde estão as crianças?" "Foram para o lago com as crianças da vizinhança." "Bem, por que está parada na porta?" "Entre. Talvez esteja com fome." "Tem um assado no forno e as tortas estão quase prontas." "Não", Douglas balançou a cabeça. "Precisamos conversar." Isabelle ficou pálida, assentiu silenciosamente e voltou para a cozinha. Douglas a seguiu, e ambos permaneceram em silêncio. Isabelle esperava, e Douglas lutava para encontrar as palavras certas para iniciar a conversa séria. "Eu preciso de um divórcio", ele finalmente conseguiu dizer. "Eu poderia ter pedido diretamente ao tribunal, e você teria sido notificada, mas decidi que é melhor conversar diretamente sobre tudo." Triste em ouvir, Isabelle abaixou a cabeça, sentindo-se triste e magoada. No entanto, ela não parecia surpresa ou chocada. Era como se ela tivesse antecipado esse resultado. "Tenho outra mulher. Não quero continuar mentindo para você. É por isso que estou aqui." "Não, você a encontrou." "Não na cidade", disse Isabelle, "mas aqui. O nome dela é Cecília." "Você não acha que as pessoas não te viram perto do rio? Você cresceu em uma vila, sabe que é difícil esconder qualquer coisa aqui. Você caiu nos encantos de uma garota da cidade. Ela vai curar suas feridas e depois te descartar. Não está entendendo?"
Você está tentando mudar seu destino. Eu sinto pena de você. Essas palavras de sua esposa deixaram Douglas furioso. O que ela sabia sobre seu relacionamento com Cecília? Com que direito ela falava assim? Você me tem pena? Douglas perguntou, olhando intensamente para sua esposa. Você e eu. Sim, Isabelle, acenou tristemente com a cabeça. Você não vai conseguir encontrar felicidade com ela. Você está arruinando sua vida com suas próprias mãos. Você vai se arrepender mais tarde. Isso deixou Douglas furioso. Eu não estou feliz com você. Você conseguiu isso. Você se tornou uma vaca desajeitada. Não posso falar com você e não posso ser visto com você em público. Não posso continuar vivendo com você. Estou até repulso com a visão de você. Douglas percebeu que estava dizendo palavras cruéis para sua esposa. Ele não deveria estar agindo assim, deveria ser mais gentil, mais delicado, mas não conseguia se conter. Toda a frustração acumulada ao longo dos anos de casamento explodiu de repente. Era como se estivesse buscando vingança contra sua esposa por ter passado tanto tempo com uma mulher que estava longe de seus sonhos, essencialmente traindo a si mesmo. Isabelle ouvia, ocasionalmente balançando a cabeça, sentindo pena de seu cônjuge, que estava tentando machucá-la com cada palavra. Douglas não conseguia ver nos olhos dela, o que o deixava ainda mais fora de controle. Estou te deixando porque não posso viver assim. Sempre sonhei com outra pessoa. Nós somos muito diferentes e não combinamos, disse Douglas enquanto sua esposa falava e ficava em silêncio. Não vou mentir. Sempre te amei desde a infância e ainda amo, mas não posso te obrigar a me amar. Sinto muito por isso. Mas, em relação a você, pode ficar completamente livre de mim, das crianças, de suas obrigações. Estou te dando total liberdade. Douglas encarava sua esposa, pasmo. Como assim? Sem lágrimas, sem birras, sem suplicas. A casa fica com você. Quando você estiver cansada de sua nova amante, sei que vai ser assim. Terá um lugar para voltar, então retornará aqui para esta mesma casa, mas as crianças e eu não estaremos aqui. Assim, você não terá que lidar com uma vaca gorda. Não se preocupe. E onde vocês vão ficar? Perguntou Douglas, atônito. Ele sabia muito bem que ela não tinha parentes ou amigos que pudessem ajudá-la a se mudar e se estabelecer em um novo lugar, e, na opinião dele, Isabelle não parecia capaz de fazer nada além de cozinhar e limpar. Isso não é mais da sua conta, disse Isabelle, balançando a cabeça. Mas não se preocupe com as crianças. Encontrei um emprego na cidade e a moradia é providenciada, então ficaremos bem. Douglas ficou atônito. Como era possível que sua Isabelle, tão tranquila e caseira, de repente encontrasse um emprego bem remunerado na cidade, enquanto ele, determinado e inteligente, não conseguia um emprego lá? Quando ouvi falar de você e Cecília, não acreditei, mas depois juntei todas as peças e entendi. Então, comecei a procurar uma saída, e encontrei. Você está mentindo? Recusou-se a acreditar no que estava ouvindo. Não combinava com a personalidade de sua esposa calorosa e caseira. É difícil para você imaginar que eu possa me virar sem você, disse Isabelle, olhando para seu cônjuge com piedade. Aliás, se algum dia quiser ver as crianças, não vou te impedir. Só para você saber. Douglas, pálido, saiu da casa após falar com sua esposa. Sentia-se ainda mais desvalorizado do que se sentirá no apartamento de Cecília. Ele pensou que pelo menos agora se sentiria no controle, mostraria que era o responsável, mas não funcionou. Douglas estava furioso com sua esposa, sentia inveja de seu sucesso e se sentia completamente derrotado porque Isabelle o ignorava enquanto ele era quem a deixava. De repente, Douglas imaginou sua vida como um trem correndo pelos trilhos. O homem voltou para Cecília de mau humor e informou-a de que estava se divorciando de sua esposa. Cecília reagiu à notícia com indiferença, não mostrando alegria em seus olhos, embora seu homem em breve estaria livre. Douglas sentiu Cecília se afastando. Eles já estavam morando no mesmo apartamento, quase como vizinhos. Cecília voltava tarde da noite de clube sem revelar com quem estava. Homens ligavam para ela e ela flertava diretamente com eles. Foi uma experiência dolorosa para Douglas.
Pela segunda vez em sua vida, ele havia conseguido iniciar um relacionamento com alguém que poderia ser chamado de mulher dos seus sonhos. Ela tinha uma aparência de modelo, um caráter alegre e descontraído, além de habilidade, charme e estilo. No entanto, o romance deles estava se desenvolvendo de acordo com o mesmo padrão de muitos anos atrás. O trabalho de Douglas não estava indo bem na época. Ele aproveitaria qualquer oportunidade para ganhar algum dinheiro, mas tudo era temporário. No entanto, isso o ajudava a recuperar um pouco de confiança. Em dias assim, Douglas compraria presentes para Cecília. Logo ficou evidente que Cecília estava à beira de um novo romance. Ela estava passando muito tempo em correspondência, sorrindo de forma muito misteriosa e frequentemente chegando tarde em casa à noite. Tudo isso causava genuíno tormento a Douglas, porque por ela, ele tinha deixado sua família, largado seu emprego estável e se dirigido a um futuro incerto. Eventualmente, Douglas e Isabelle se divorciaram e ele recebeu um certificado de sua liberdade. Ele optou por não comparecer ao procedimento, evitando qualquer contato com Isabelle e se recusando a encontrar o olhar dela ou conversar com ela. Por quê? Provavelmente ele estava envergonhado, sentia-se culpado pela forma como tratou sua esposa. Ela realmente o amava e agora Douglas entendia que, privado da ternura e do carinho que Douglas tinha ao lado de Isabelle, ele percebia o quanto isso o aquecia e o apoiava. Muitas vezes, o pensamento cruzava sua mente de que tudo fora em vão, perseguindo um sonho na esperança de uma vida melhor, pensando que ele merecia mais, e agora aqui estava o resultado. Ele vivia em um apartamento com uma mulher que não o notava e flertava abertamente com outro homem ao telefone, enquanto ele estava desempregado, quebrado, sem perspectivas, amigos e sem família. Até agora, Cecília não tinha expulsado Douglas do apartamento alugado. Ele acreditava que era por piedade, pela compreensão de quão ridícula e patética era sua situação. Douglas sentia-se como um verme inútil, sabendo que mais cedo ou mais tarde Cecília o pediria para sair. Finalmente, o dia da clarificação com Cecília chegou. Naquela noite, Douglas conseguiu ganhar dinheiro relativamente bom. Ele havia trabalhado como faz-tudo em um canteiro de obras desde cedo e se saíra bem. Pediram-lhe para voltar no dia seguinte e o pagaram bem. Douglas voltou para a casa de alto astral, sentindo que tudo ainda não estava perdido. Cecília já havia chegado em casa do trabalho, o que era estranho, pois ela geralmente não aparecia antes das 9 da noite, senão mais tarde. Oi, o homem sorriu para ela. O que você quer para o jantar, pãezinhos ou pizza? Douglas queria abraçar Cecília, segurá-la como costumava fazer. Ela estava linda. Se ela sorrisse para ele sinceramente e calorosamente como antes, ele esqueceria imediatamente sua frieza e flerte por telefone. Ele seria o homem mais feliz do mundo. Ainda assim, a beleza de Cecília o hipnotizava e o enfeitiçava, fazendo sua cabeça girar. Oi, Cecília, respondeu nervosamente, encontrando uma mecha de cabelo comprido ao redor do dedo. Eu preciso te contar algo, mas não sei como. De qualquer forma, você vai ter que sair daqui em breve. Douglas não ficou surpreso. Ele esperava uma declaração assim há muito tempo, mas seus olhos ainda se escureceram. Entre você e eu, você vê, não deu certo entre nós, continuou Cecília. Eu me apaixonei por você na vila, pelo menos foi o que pensei. Você me olhava como se eu fosse uma deusa, qualquer um teria desmaiado. E eu estava passando por um término doloroso, mas aqui na cidade, percebi que não somos um casal e nunca poderíamos ser. Você e eu precisamos de outras pessoas, somos apenas muito diferentes. Douglas concordou, concordando com cada palavra que a beleza dizia. Claro, ela estava certa. Cecília não era o tipo dele, e ele foi um verdadeiro tolo por não perceber isso mais cedo, mas Isabelle viu isso imediatamente. Ela disse que ele e Cecília nunca dariam certo. No entanto, Douglas apenas ficou com raiva de sua esposa, talvez porque, lá no fundo, ele soubesse que Isabelle estava certa. Ele entendia, mas ao mesmo tempo não queria aceitar. Eu conheci um homem, ela disse excitada. Ele é o que eu quero. Ele é o homem dos meus sonhos. Estamos atraídos um pelo outro e hoje vamos para a Tailândia por um mês, e depois eu vou morar com ele. Vamos viver juntos. Agora, Douglas ouviu e percebeu que agora definitivamente acabou, não havia esperança para um desfecho feliz. O apartamento está pago até o final do mês. Cecília seguiu para assuntos do dia a dia. Então,
Você precisa encontrar outro lugar para morar, disse ela. Douglas assentiu sombriamente. Mas não olhe para mim assim, suplicou Cecília. Já me sinto culpado o suficiente. Eu te tirei da sua vida, te separei da sua família. No entanto, o divórcio foi sua ideia, você não permitiu que voltasse atrás. Eu não aprovei esse passo. Douglas virou-se e saiu do apartamento. Perto da porta da frente, ele conseguiu avistar duas malas meio abertas. Cecília já havia começado a arrumar. Bem, agora ele sairia, daria uma volta por algumas horas, pensaria na situação, talvez parasse em um bar e tomasse uma cerveja ou duas. Ele precisava relaxar, aliviar essa terrível tensão que endurecia seus ombros, pescoço e costas. Quando Douglas retornou, Cecília se fora, e também suas coisas. Alguns armários foram deixados abertos, agora estavam vazios. Douglas se sentiu vazio por dentro também. Quase não havia emoções, apatia, fadiga mortal. Isso era tudo que o homem sentia. Na manhã seguinte, a decisão se formou por si só. Ele não poderia ficar no apartamento onde tudo lhe lembrava Cecília e uma tentativa fracassada de se estabelecer na capital. Ele tinha que voltar. Isabelle o aceitaria e eventualmente perdoaria, sua alma era tão generosa, e ela ainda amava o marido, mesmo que agora fosse um ex-marido. É verdade, sua esposa disse algo sobre mudar, trabalhar na cidade, mas certamente Isabelle não tinha conseguido. Se ele, um homem, não conseguia se encontrar na capital, o que dizer dela, uma mãe solteira com 2 filhos? Douglas permitiu a ideia de que Isabelle tentou ir para a cidade, tentou se estabelecer aqui, mas provavelmente já havia voltado para casa, porque, ao contrário dele, ela rapidamente percebeu que essa vida não era para ela. Ele voltaria para ela. A primeira vez seria difícil para Isabelle e para ele, mas depois a vida voltaria ao normal. O único sonho de Douglas agora era que tudo voltasse ao que era antes. Ele é mais esperto agora, ele sabe que fantasias e sonhos não fazem bem. Ele aprendeu a apreciar o que tem e percebe que nem todos os desejos devem se tornar realidade. Esses eram os pensamentos doces de Douglas. E numa bela manhã de agosto, o homem retornou à sua vila natal, com o coração batendo freneticamente. Ele entrou no seu quintal familiar e viu uma persiana fechada e um grande cadeado na porta da frente. Isso indicava apenas uma coisa: a casa estava vazia e havia muito tempo. É inacreditável que Isabelle e as crianças não estejam aqui. Será que sua ex-esposa ainda conseguiu se encontrar na capital? Douglas sentiu como se tivesse sido chutado no estômago. Sem pensar muito, ele foi aos vizinhos. Ele precisava saber onde sua esposa estava agora, o que estava acontecendo com ela, onde ela estava trabalhando, onde estava morando agora. Mas ninguém sabia. Douglas podia sentir o julgamento vindo das pessoas. Alguém disse na cara dele que o que ele fez estava errado, alguns apenas olhavam para ele com desaprovação. Ele não se importava. O principal era descobrir sobre o destino de suas crianças e esposa. E nem mesmo a própria mãe de Douglas sabia para onde Isabelle tinha ido. Você voltou afinal. A mulher recebeu seu filho de forma indelicada. Você fez uma bagunça das coisas e agora voltou com o rabo entre as pernas. Você é um tolo. Você quebrou sua própria felicidade com suas próprias mãos. Sua Isabelle está na capital agora, eu não sei onde. Ela não me disse, apenas prometeu que traria as meninas de volta antes da escola, por um par de semanas. Então estou esperando por minhas netas. Ela não guarda rancor de mim, e também não guarda rancor de você. Uma mulher santa, uma alma pura. Como você pode fazer isso com ela? Douglas apenas acenou com a mão. Ele não conseguia ouvir as reprovações de sua mãe agora, embora fossem justas. À noite, Douglas visitou Mônica, uma antiga amiga de Isabelle. Se alguém soubesse sobre o paradeiro de sua ex-esposa, que tinha desaparecido do radar, era ela. Ah, Douglas está de volta, Mônica sorriu. Isabelle me disse que isso aconteceria. Você sabe onde ela está? Perguntou o homem. Eu sei, Mônica assentiu. Isabelle me pediu para contar tudo para você, para que você não se preocupasse. Embora, para mim, você ainda devesse sofrer na ignorância. Você mereceu. Não concorda? Douglas assentiu.
Ele não tinha nada a objetar a Mônica. Isabelle está indo bem agora. Mônica começou sua história. Ela mora na capital, em um apartamento maravilhoso, claro e espaçoso. Eu a visitei recentemente com meus filhos. Isabelle também tem um emprego como contadora na fábrica, onde é muito valorizada. Como ela conseguiu fazer isso? Douglas perguntou, espantado. Oh, essa é a parte mais interessante da história. Mônica sorriu, olhando um pouco zombeteiramente para seu convidado. Tudo bem, escute. Eu não vou fazer você esperar. Isabelle sabia que Douglas não estava indo para a capital para ganhar dinheiro. Ela sabia que seu marido estava indo para a capital com Cecília, sabendo sobre o caso deles. O observador pescador, que muitas vezes gostava de pescar à noite e tinha problemas para dormir, viu o doce casal várias vezes na costa. Como um velho amigo do pai de Isabelle, ele sentiu que era seu dever informá-la sobre o que testemunhou. Logo toda a vila soube sobre a vida privada de Douglas. Isabelle não queria acreditar no que estava acontecendo, mas ela começou a notar mudanças em Douglas. Mesmo assim, ela esperava que passasse e fosse esquecido como um terrível sonho. Então, de repente, Douglas anunciou que estava indo ganhar dinheiro, e Isabelle sabia que ele estava indo embora com Cecília. Isabelle chorou muito quando você partiu? Mônica balançou a cabeça tristemente. Eu senti muita pena dela. Tentei acalmá-la e disse que você se divertiria e voltaria, que você não iria a lugar nenhum. Era claro para todos que não havia futuro para você com Cecília. Vocês dois eram muito diferentes, só que você não viu isso. Eu acho que seus sentimentos o cegaram. Sinto muito por você agora, mas naquela época eu estava com raiva porque Isabelle estava machucada e doente, e você fez isso com ela. Isabelle decidiu não mostrar ao marido que estava ciente do caso dele. Ela ainda esperava que Douglas voltasse. No entanto, com o tempo passando, Douglas permaneceu na capital, e sua esperança diminuiu. Até problemas financeiros começarem a surgir. A família tinha contado com a renda de Douglas, e Isabelle não tinha trabalhado desde o nascimento das crianças, pois estava cuidando delas. Agora, a pobre mulher estava enfrentando dificuldades financeiras também. Você nem pensou no que é para Isabelle ficar sozinha com as crianças. Mônica repreendeu Douglas. Ajudei Isabelle o máximo que pude e consegui um emprego para ela como faxineira em uma fazenda. Não havia outros empregos disponíveis, o salário era magro, mas era melhor do que nada. Mas não era o suficiente, e além disso, Isabelle não estava bem por causa da sua traição. Ela parecia abatida, tinha olheiras sob os olhos e frequentemente se sentia tonta. Ela aguentava firme pelas meninas, e então o destino mesmo lhe deu uma saída. Parecia que o destino tinha decidido que Isabelle já tinha sofrido o suficiente. Durante o verão, muitas pessoas da cidade visitavam a vila, alugando casas para a temporada em busca de paz, tranquilidade e da beleza da natureza. Isabelle frequentemente via uma senhora idosa que vivia sozinha em uma pequena casa com telhado verde. Ao contrário da maioria dos moradores da cidade, ela preferia a tranquilidade da vila. Um dia, essa senhora idosa adoeceu subitamente na rua, provavelmente devido ao calor do sol ou a um problema cardíaco. Quando Isabelle a viu em apuros, correu para ajudar. Isabelle levou a senhora Scott para sua casa, a ajudou a deitar e lhe forneceu água. Uma vez que a senhora Scott se sentiu melhor, ela e Isabelle começaram a conversar. A idosa estava grata por ter alguém com quem conversar e compartilhou ansiosamente sua história de vida. A senhora Scott havia sido vice-diretora de uma grande fábrica antes de se aposentar. Apesar do merecido descanso, ela se sentia infeliz e solitária. O marido da senhora Scott faleceu há muito tempo, e ela não tinha amigos entre seus vizinhos. Ela teve uma filha chamada Hope, inteligente, bonita e cheia de esperança. Hope se tornou uma jovem estudante de pós-graduação em uma universidade prestigiada. Ao longo de sua vida, a senhora Scott e seu marido haviam se concentrado em suas carreiras, razão pela qual tinham apenas um filho. À medida que envelhecia, a senhora Scott começou a lamentar essa decisão. Eles poderiam ter tido mais filhos, talvez até 3. No entanto, na época, priorizar suas carreiras parecia ser a escolha certa. Os pais adoravam sua única filha, mas um trágico acidente interrompeu a vida de Hope. A garota estava voltando para casa à noite depois de passar em mais um exame com excelente nota.
Naquela noite, ao atravessar a rua, Hope foi atropelada por um motorista bêbado. O motorista nem conseguia se lembrar como aconteceu. O acidente foi em alta velocidade, deixando Hope sem chances de sobrevivência. A senhora e seu marido nunca se recuperaram totalmente da perda. Ambos se retiraram para o luto, e levou muitos anos antes que pudessem criar alguma semelhança de uma vida normal. 6 anos após a tragédia, o marido da senhora Scott morreu de um ataque cardíaco. Ele nunca reclamara de sua saúde antes, mas a senhora Scott sabia que o luto havia cobrado seu preço de seu amado esposo. Agora, a senhora Scott estava completamente sozinha. Ela sempre se considerou antissocial, mas agora ansiava por alguém para conversar. Seus amigos e ex-colegas estavam ocupados com suas próprias famílias, filhos e netos, deixando-a sem ninguém para confiar. Isabelle genuinamente sentiu pena da senhora Scott, e elas começaram a se comunicar. Um dia, enquanto narrava sua própria história, Isabelle não conseguiu conter as lágrimas. A senhora Scott a consolou e então ofereceu uma solução maravilhosa. O apartamento de sua filha ainda estava vago porque a senhora Scott não queria deixar estranhos entrarem, e ela não precisava de inquilinos, já que não estava com dificuldades financeiras. A idosa ofereceu a Isabelle e suas filhas para se mudarem para o apartamento gratuitamente. Parece um conto de fadas, Douglas balançou a cabeça enquanto ouvia a história de Mônica. Ele não conseguia imaginar que um estranho tinha se oferecido para ajudar uma mulher que não conheciam, especialmente uma com crianças. Isso simplesmente não fazia sentido para ele. Sim, parece um milagre, concordou Mônica, mas Isabelle merecia, e a senhora Scott também. Ela não está mais sozinha. Ela e Isabelle moram perto uma da outra, alma a alma. A senhora Scott conseguiu um emprego na fábrica onde costumava trabalhar. Eles aceitaram a protegida dela. Isabelle está trabalhando lá agora. Ela lembrou de tudo que aprendeu na faculdade e já está se saindo bem. No entanto, com Isabelle, não poderia ser diferente. Ela é responsável e uma mulher decente. Douglas pediu o endereço de Isabelle a Mônica. Ele realmente queria ver sua ex-esposa e filhas. Ele estava disposto a pedir perdão a Isabelle e mentalmente se preparou para o fato de que ela poderia rejeitá-lo. Douglas de repente percebeu que também tinha amado Isabelle todos esses anos. Seus sentimentos por ela eram diferentes daqueles que ele tinha por Bianca ou Cecília. Era um apego profundo, não paixão, não um capricho passageiro. O trem chegou à estação cedo pela manhã, antes do amanhecer. Douglas rapidamente encontrou a casa certa e esperou. Ele decidiu que assim que Isabelle saísse, iria imediatamente até ela e imploraria por perdão. Conforme o sol lentamente começava a nascer, as pessoas começaram a sair do prédio. A cada vez que a porta se abria, o coração de Douglas afundava de ansiedade. E então, finalmente, Isabelle apareceu na entrada. Ela tinha mudado. Tinha um penteado moderno e estava usando um vestido elegante. Ela parecia absolutamente magnífica. Porque Douglas não havia percebido o quanto ela era bonita antes. No entanto, Douglas não se aproximou de sua ex-esposa, porque Isabelle não estava sozinha. Ela estava caminhando com um homem bonito, obviamente muito bem-sucedido. Eles estavam olhando um para o outro, conversando e sorrindo. O homem segurava Isabelle pela cintura tão ternamente que era claro que ele estava apaixonado por ela e significava muito para ela. Douglas ficou longe, sem coragem de se aproximar. Dali, ele assistiu Isabelle e o estranho entrarem em um carro bonito e saírem pela rua ainda praticamente vazia. Foi nesse momento que Douglas percebeu que era tarde demais e que as coisas nunca mais seriam como antes.